São escassos os estudos jurídicos referentes aos contratos de integração e não há basicamente nada quanto a questões jurídico-regulatórias. Do ponto de vista macro, esse estudo é ainda mais necessário, justamente para entender a dinâmica entre os produtores e os integrados. Por isso, tem sido feito um levantamento para analisar esses contratos de integração. Como amostra, serão utilizados nesse estudo contratos dos 9 principais estados produtores da federação: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Bahia. Para entender a importância desse levantamento, eu converso agora com o Tiago de Carvalho, assessor jurídico da CNA. Bom dia, Tiago. Seja bem-vindo. Bom dia, agradeço. Quais os principais resultados aí da pesquisa realizada? Essa pesquisa, na verdade, ela acaba sendo extremamente inovadora no cenário brasileiro, porque ainda não temos um estudo que abarque o contrato de integração de maneira nacional. Percebemos, por meio desse estudo que, primeiro, falta autonomia, muitas vezes, para o produtor rural perante algumas agroindústrias. Percebemos que falta isonomia no tratamento entre os produtores e muitas agroindústrias. Não podemos generalizar, mas percebemos que muitas... é uma situação constante dos produtores, essa falta de igualdade, de isonomia. Vimos também que há uma falta de clareza na forma de expor o contrato, onde faz com que o produtor rural ele esteja muitas vezes prejudicado pela interpretação favorável à parte mais forte, e percebemos no fim das contas que a maior parte dos contratos antigos, aqueles que foram feitos antes da promulgação da lei, são contratos que não seguem aquilo que dispõe a Lei 13.288, que é a lei que rege os contratos de integração. Agora, justamente o que você já comentou, então, realmente vocês verificaram que não há essa igualdade entre produtores e a integradora? Com certeza, é uma das características mais marcantes. E essa isonomia você consegue perceber que não existe quando, por exemplo, a agroindústria, hipoteticamente, ela acaba sobrecarregando o produtor com diversas obrigações, diversos deveres, não dá a devida recompensação, a compensação ao produtor. Também vimos que muitas das penalidades que você tem no contrato de integração, elas acabam sendo direcionadas somente ao produtor rural e não também à própria agroindústria. Então, você analisando o contrato, lendo o contrato, você percebe que muitas vezes os contratos de integração antes da Lei 13.288, elas são contratos verdadeiros, não todos, mas uma boa parte são leoninos. Muitas vezes são caracterizados até mesmo por abusos. Esse eu creio que seja o maior exemplo de o maior desequilíbrio que nós podemos perceber. É justamente isso, o produtor então ele não tem respeitado aí a sua vontade quando está em uma relação de integração. Existem alguns exemplos? Existem. Por exemplo, o produtor rural, ele acaba, dentro desses antigos contratos de integração, submetidos à vontade da agroindústria. Então, e no próprio contrato chancela isso. Então, por exemplo, a agroindústria vai estipular o plano de modernização do galpão do produtor. Ele que vai dizer, então, quando é que o produtor deve modernizar. E a vontade do produtor desse contexto não deve ser levada em conta? Ou, por exemplo, a questão dos parcelamentos, dos financiamentos. A agroindústria dita, muitas vezes, quando deve ocorrer esses parcelamentos. E a vontade do produtor nessa hora? Ela não deve também se manifestar? Não é ele que sabe, muitas vezes, a sua situação financeira, a situação do seu negócio? Então, você percebe que esses antigos contratos, eles não privilegiavam nem a igualdade e muito menos a autonomia. Porque, na verdade, ele tem a granja, ele não consegue nem dizer quando é que ele precisa que venham os lotes. Com certeza. Ele não consegue ter um equilíbrio de férias. Isso tudo vocês constataram no estudo? Com certeza. Na verdade, quando você percebe... Primeiro, a agroindústria que vai determinar a quantidade de frangos, qual vai ser a quantidade desse lote, a qualidade desse lote. O produtor ele não pode nem se manifestar nessa hora porque o contrato não prevê esse tipo de situação. O que acaba sendo extremamente injusto porque o produtor recebendo às vezes um lote menor ou um lote, por exemplo, que não tem uma boa qualidade, isso vai impactar diretamente na sua remuneração. O que é injusto para ele, principalmente porque ele está tendo todos os riscos na sua produção.
Quer dizer, que não levava em conta a qualidade desse lote, genética principalmente, se vai ter a conversão alimentar correta, no final das contas o cálculo dele fica prejudicado. Com certeza, fica totalmente prejudicado. Agora, com a nova lei, a 13288 de 2016, né, os antigos contratos, né, que estão ainda em vigor, respeitam os seus dispositivos? Qual a consequência disso para o produtor? Perfeito. Na verdade, nós estamos vivendo numa situação muito complexa. Nós ainda temos antigos contratos em vigor, né? Contratos que muitas vezes não respeitam nem o Código Civil e muito menos a nova lei, né? E o produtor rural ele está dentro desse contexto e ele não sabe como reagir, né? Porque a antiga lei, ela era o Código Civil, né? Que era a lei que regia esses contratos. Ele era extremamente abrangente e muitas vezes, pelos seus dispositivos, não garantiam os direitos do produtor rural. Agora, com a nova lei, a 13.288, nós temos uma lei que garante esses direitos e de maneira extremamente minuciosa, né? Só que nós vivemos num momento delicado porque, mesmo tendo uma nova lei, nós temos ainda antigos contratos. E a mentalidade do produtor ainda está relacionada muitas vezes à antiga mentalidade. Com a lei 13.288, traz-se uma nova mentalidade, uma mentalidade associativista, uma mentalidade coletivista, em que o produtor ele deve buscar gerir o seu contrato junto com a sua associação, com o seu sindicato, com a coletividade, e não mais de maneira individual. Então, essa é uma realidade que nós vivemos. Agora, nesse primeiro bloco, justamente destacando essa pesquisa, né? Vocês têm um comparativo por região. Como é que vocês notaram essa questão? Alguma região está um pouco mais, o contrato mais leonino, menos leonino? Vocês sentiram a diferença de realidade nesse aspecto? Esse é um ponto muito importante ser aferido, porque, na verdade, acaba sendo extremamente homogêneo o Brasil. Nós esperávamos, por exemplo, que houvesse algumas oscilações, né? Por exemplo, algumas mudanças, talvez em algumas regiões, mas o mais interessante foi perceber que, na verdade, independentemente da região, os contratos são leoninos. Não todos, obviamente, têm as suas exceções e assim por diante, mas se caracterizam muitas vezes por contratos extremamente abusivos para o produtor rural. E independente da região, seja, por exemplo, da Bahia, na região aqui no Goiás, ou no Mato Grosso, ou no Rio Grande do Sul, ou no Paraná, você percebe que as características são as mesmas. Até mesmo porque muitas das indústrias, né, atuam em diversos estados, seja do Centro-Oeste, Nordeste, do Sul, do Sudeste, né? Então acaba sendo extremamente homogênea a situação dos contratos de integração. Vocês chegaram a ter uma noção, por exemplo, se historicamente esses contratos foram ficando mais apertados de acordo com a economia de escala da própria indústria, né? Começando a conhecer cada vez mais o negócio do produtor e intervindo, na realidade, no produtor, no processo dele? Com certeza. Na verdade, nós estamos percebendo que existe uma evolução, né, em que o contrato de integração ele só foi ficando cada vez mais menos vantajoso para o produtor e mais vantajoso para a agroindústria. Isso é uma evolução que foi acompanhada desde a década de 90. E atualmente, creio que o seu ápice, né, dessa forma de restringir os direitos do produtor se deu justamente com a necessidade da Lei 13.288, que veio reagir a essa escalada de restrição de direitos. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar em algumas reportagens, justamente, principalmente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, justamente essa questão, porque você mexe com o custo do produtor. Tinha algumas características específicas, como, por exemplo, para descarregar os frangos, você utilizava um material que a indústria fornecia. Ela começou a tirar algumas coisas, né? Tirar esse material e fazer com que o produtor pagasse por isso. Com certeza. Vocês constataram alguma coisa nesse aspecto de retirada de benefícios? Sim, na verdade, é a ausência de clareza dos deveres da agroindústria. A agroindústria, em vários contratos, ela não dispôs, por exemplo, algumas agroindústrias, obviamente, não dispuseram, por exemplo, quais eram os seus deveres, o que elas deveriam fornecer. Então, o produtor se pergunta, como devo proceder? E, muitas vezes, pela omissão, né, da agroindústria, muitos produtores tinham que arcar com seus custos, seja com a questão por exemplo, parte da alimentação, ou remédios,
ou medicamentos, né? Ou outros instrumentos ou insumos de produção. Então, isso, com certeza, isso existe sim. É uma forma que você tem, com omissão do dever, de trazer esse custo ao produtor. E, na verdade, o funcionamento desse sistema, né, quando você fornece o material genético, você fornece a ração, mas mesmo assim é de acordo com a vontade da indústria Sim. e não na necessidade do produtor. Isso também se constatou, quer dizer, chega a ração quando ele não precisa, ou não vem a ração quando ele está mais precisando. Na verdade, acabou que nós ficamos dentro de uma perspectiva do próprio contrato, né? Então, as aferições foram feitas do contrato. Então, por exemplo, um dos pontos que a gente conseguiu aferir era a questão do, por exemplo, não falava sobre a qualidade desse insumo, ou muitas vezes no contrato não ficava explícito a questão do carregamento do lote, quando é que ia ser levado esse lote para a fazenda, né, para o galpão, ou quando ia ser retirado. Então, são normas, cláusulas que ficavam em aberto. E quem decidia, né, perante esse contexto, né, quando ia ser retirado ou não o lote, né, descarregado ou não o lote, acabava ficando a própria agroindústria, né, ela que decidia sobre esse fator. Isso é complicado, né? Porque você não consegue planejar sua própria granja. Com certeza. Fora isso, você traz custos para o produtor, porque vai ter que arranjar algum trabalhador, algum funcionário para se dispor muitas vezes durante a madrugada, vai ter custos, por exemplo, a deixar de realizar um compromisso ou de cuidar de outro galpão para ter esse tipo de manejo. Sempre o produtor nesse ponto ele acaba arcando com esses prejuízos quando os contratos são bem feitos, bem realizados. Tiago de Carvalho, assessor jurídico da CNA, nós vamos fazer um breve intervalo, nós já retornamos para falar mais sobre o que muda com a nova lei dos contratos de integração. Um instante só.